E justamente sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, a quem agradecemos demais pela participação. Ministro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Perfeito, muito bom, ministro. Como a nossa repórter já destacou, o relator do arcabouço, o deputado Cláudio Cajado, tinha anunciado, que iria entregar esse relatório na semana que passou, na quinta-feira. A data acabou sendo adiada. Ele ainda tem feito reuniões com alguns partidos, com alguns parlamentares, recebendo sugestões. Enfim, para o nosso grande público, que avaliação o senhor fez desse texto que foi apresentado pelo governo, Despesas atreladas às receitas, metas relativamente ambiciosas, mas muitos falam que seria uma espécie de piso de gastos, e que isso forçaria o aumento da arrecadação. O senhor entende dessa forma? Qual a expectativa? Olha, Daniel, esse arcabouço fiscal veio melhor do que se imaginava, certo? Tanto assim que tem aumentado o prestígio do ministro Haddad em participantes do mercado financeiro. Agora, eu acho o piso muito otimista em questões básicas, por exemplo, o superávit primário, que eles prometem aparecer já em 2024, 2025. Mas se você somar as projeções de superávit primário para o período do governo Lula, a média anual será de 0,25% do PIB. Ora, para atender, para cumprir, para atingir o principal objetivo desse arcabouço, que é evitar uma trajetória ascendente da relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, será preciso superar primário de 1,5% do PIB. A nossa estimativa na tendências é que superar primário, se ocorrer, vai ser lá para 2027, 2028. O que significa dizer que essa relação crítica vai continuar subindo. E aí vem a outra posição otimista do governo. Eles prometem que essa relação vai chegar a 77%, 78% do PIB. A nossa estimativa na tendências, como de resto em várias casas, consultorias, instituições financeiras, é da ordem de 85%, 87%. Então, esse é o grande drama. E, finalmente, o arcabouço fiscal mantém intocado o verdadeiro drama fiscal do Brasil, que é a excessiva obrigatoriedade de certos gastos. O Brasil gasta mais de 90% do PIB em 5 itens da despesa federal: pessoal, previdência, saúde, educação e certos programas sociais. Se você olha o mundo inteiro, essa média é de 50%. Ou seja, os governos dispõem de metade do orçamento para conduzir políticas públicas pró-crescimento, pró-redução das desigualdades, pró-redução da despesa. O Brasil é menos de 10%. Isso é totalmente insustentável, tá certo? E essas metas, portanto, só serão atingidas em duas hipóteses. Ou tem um crescimento espetacular da receita, que eu acho que é pouco provável, mesmo que o governo consiga eliminar os gastos tributários, isto é, os incentivos fiscais que ele está almejando atacar, ou se houver um excepcional crescimento do PIB, que é o denominador dessa equação. O numerador é a dívida, o denominador é o PIB. Essas duas hipóteses são muito difíceis de acontecer. E, portanto, em algum momento, nós vamos ter um encontro com a realidade muito séria, que é o da insustentabilidade da dívida, a insustentabilidade do orçamento público federal. Porque este governo não tem nem a liderança, nem a vontade de atacar esse problema grave do gasto obrigatório. E como a margem do gasto é muito baixa, de menos de 10%, como eu mencionei, o governo não tem possibilidade de ajustes se as metas não forem cumpridas. Agora, ministro, nessa semana nós entrevistamos o deputado federal Pedro Paulo, do PSD, e ele detalhou algumas medidas e sugestões que o partido fez ao relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, do PP, e que poderiam
ajudar no apoio dos parlamentares da sigla no dia da votação do arcabouço. Basicamente são 3 itens. Manutenção da carga tributária, defende que não tenha aumento das receitas de forma contínua. Controle das despesas, esse ajuste, segundo ele, deveria prever uma desaceleração das despesas e, por fim, aquela responsabilização do gestor público, no caso o presidente da República, para o não cumprimento das metas. E me parece que esse terceiro item é um ponto sensível. Muitos apostam, inclusive, que a Câmara dos Deputados deve alterar esse dispositivo, então deve incluir uma responsabilização para o presidente da República. Particularmente, o senhor defende essa responsabilização do gestor público, do presidente da República? Eu acho que isso deveria permanecer. Isso foi a criação da Lei de Responsabilidade de 2000. Isso nunca criou problema, ao contrário, é um estímulo à busca do cumprimento de metas. Aqui e acolá faz um ajuste na receita, na despesa para cumprir, mas ela é uma espécie de espada de Damocles, que pode gerar um processo de impeachment. O governo tem dito que isso não tem em canto nenhum do mundo, que não tem crime de responsabilidade fiscal em canto nenhum do mundo, mas o Brasil não é igual ao resto do mundo. O Brasil é caracterizado por um sistema fiscal periclitante, insustentável, por vários momentos de responsabilidade fiscal muito recente. Por exemplo, a presidente Dilma transferiu 10% do PIB para o ICMS, aumentando a dívida pública nessa mesma proporção, e ela dizia que gasto é vida, porque o PT, infelizmente, não incorporou ainda a ideia, dado o seu anacronismo em questões econômicas, que o que impulsiona a economia é a produtividade. A produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. O governo do PT acha que é o gasto, os petistas acham que é o gasto. E a presidente Dilma disse que gasto é vida. Então, eu acho que essa punição devia ser, essa regra devia ser mantida. Acho também, e é bom que o relator esteja pensando nisso, que devemos preservar a revisão bimestral e não trimestral, quadrimestral da despesa pública e do cumprimento das metas, né? E fazer os ajustes necessários com o contingenciamento das despesas, né? Eu discuto se isso é correto, contingenciar a despesa do orçamento. Na verdade, isso deveria voltar para o Congresso para decidir, mas isso é outra questão, né? Então, eu acho que essa ideia do deputado Cajado de restabelecer essa obrigatoriedade de ajuste bimestral é uma parte positiva de seu relatório. As duas outras sugestões do deputado, eu acho que elas são inviáveis, são até injustas, né? Isso não é só com ele, eu diria, o Brasil inteiro, a torcida do Corinthians e do Flamengo, acham que o governo deve cortar o gasto público em vez de aumentar a receita. Acontece que não tem margem para isso, não é? Como eu falei aqui, menos de 10% é quanto o governo controla do orçamento. E o próprio estudo divulgado na ocasião da remessa das diretrizes orçamentárias mostra que a tendência é reduzir ainda mais essa margem de gasto obrigatório durante o período do governo Lula. Portanto, é injusto pedir isso do governo, ele não tem como. Certo? O segundo ponto, eu confesso que eu esqueci. O primeiro é cortar gasto, o segundo qual é, Daniel? Ele reuniu 3 itens. O primeiro é justamente aquele que trata da questão que envolve os impostos, né? Que os impostos deveriam se manter na carga atual, sem previsão de aumentos sucessivos para bancar eventuais novos projetos, mas também a outra questão envolvia justamente os itens que tratam da questão do arcabouço, não foi, ministro? Não é isso mesmo. Corte de gastos, isso. Exatamente. Previsão de corte de gastos. Exatamente. Eu acho que é injusto pedir isso do governo, né? Ele não tem como, dada a rigidez orçamentária. Quanto ao aumento da receita, não tem como fugir disso. Né? Quer dizer, esse arcabouço, ele restabelece a situação de crescimento da despesa, né? E com um limite
de 2% para cima e um mínimo de 0,6% quando as receitas não permitirem, né? Então, o governo vai ter que buscar receita para isso. E uma das fontes de receita, são duas as fontes de receita. Primeiro, aumenta as alíquotas dos impostos existentes, o ministro da Fazenda está descartando essa hipótese. Ou elimina os chamados gastos obrigatórios, isto é, os incentivos fiscais. O ministro está esperando 150 bilhões de reais, né, com a eliminação desse incentivo. E isso aí aumenta a carga tributária, embora ele diga que não é. Porque isso vai aumentar a arrecadação do governo. E, portanto, essa exigência do deputado Paulo não pode ser cumprida, senão acaba a regra do arcabouço fiscal no tocante à expansão da receita, da despesa, desculpa. Pois é, vários assuntos para tratarmos. Certamente vamos contar com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, aqui na programação da Jovem Pan News, para tratar do avanço do arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Ministro, muito obrigado por sua participação, viu? Um grande abraço ao senhor e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês sempre. Muito obrigado. Até a próxima.